é algo que essa geração já vem instalada, ela vem com um negócio que eu morro de inveja. A marca das novas gerações com sustentabilidade, com inclusão, diversidade, olhar para o outro, olhar para o entorno. Eu acho isso maravilhoso. Ele fala, talvez a nossa geração tenha falhado em deixar um mundo melhor para essa geração. Sim. Mas nós não falhamos em deixar uma geração melhor para o mundo que vem. Bem-vindos a mais um episódio de Killer Questions. Eu sou Sérgio Averbach, seu anfitrião. E eu sou Stephanie Averbach. Neste episódio, recebemos pai e filho, com trajetórias muito diferentes e absolutamente conectadas por propósito, liderança e visão de futuro. Marco Castro é sócio-presidente da PwC Brasil desde 2020, com mais de 40 anos de experiência em auditoria, consultoria e mercados de capitais. Diego Castro e Melo, filho de Marco Castro, atualmente cursa Engenharia Civil na Poli-USP, onde também é presidente do Grêmio Politécnico da USP. Fique conosco neste episódio completo de Killer Questions, que é surpreendente. Pai e filha entrevistam pai e filho, porque em casa a gente fala tudo. Bem-vindos! Olá, filho, por favor. Oi, Diego. Que alegria receber vocês. Bem-vindo! Tudo bem? É uma alegria te receber. Obrigado. Bem-vindo! Bom te ver. Que alegria receber você, Marco. Por favor. Prazer é nosso. Então, estamos aqui em casa. Em casa a gente fala. E vocês estão nervosos com as Killer Questions que vão... Não, eu não me preparei para nada muito violento, então eu tô bem. E você, Diego? Tenho talvez menos experiência que o meu pai, um pouco só com esse. Estamos iguais, também tenho bem menos experiência. Eu deixo a Stephanie começar então. Vamos lá. Marco, conta pra gente, como é que foi a sua jornada até você chegar à presidência na PwC? Então, eu comecei há bastante tempo atrás na PwC, eu comecei como trainee. Eu estava no meu primeiro ano da faculdade, não sei se é até meio que indecente eu falar isso, mas eu tenho 41 anos de PwC. E aí eu comecei, eu estava terminando, estava no meu primeiro ano da faculdade, tinha acabado de entrar na faculdade. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma carreira em várias áreas na firma. Comecei, minha formação básica é na área de ciências contábeis. E aí eu fiz a minha faculdade e ao longo da carreira eu fui me especializando em algumas coisas. Então eu fiz uma especialização profunda em finanças. Depois eu comecei... Foram várias idas e vindas. Eu estudei fora um tempo, tudo isso pela PwC. Então eu tive a oportunidade de fazer programas internacionais pela PwC. Fui estudar fora um tempo, estudei em Toronto, numa cidade maravilhosa que chama London, que é no Western Ontário. Estudei na Inglaterra, numa cidade maravilhosa lá que chama Bath e Cambridge. Tudo isso enquanto eu trabalhava. Então essa foi a minha jornada. Eu comecei na área de auditoria. Em algum momento eu tive algumas oportunidades paralelas, então eu cuidei durante minha vida, num período que eu era o gerente da firma, eu cuidei da área de treinamento, então eu fui responsável por todo o treinamento da PwC Brasil. A uma certa altura eu fui para um intercâmbio em Nova York, morei durante 2 anos lá em Nova York, numa área muito especializada técnica nossa de capital markets. E quando eu retornei, eu já voltei como sócio e eu comecei uma outra carreira dentro da PwC, que foi a minha jornada como sócio, que já dura bastante tempo. E durante a pandemia, exatamente em julho de 20, eu assumi a presidência da firma. Desde lá, estou nessa função. Fui reeleito recentemente pelos meus sócios por um mandato de mais 5 anos, que começou agora em julho de 25. Então, esse foi o caminho, de uma forma assim, bem resumida. E as experiências e os aprendizados que foram mais marcantes para você?
Poxa, tem tanta coisa, Stefano, ao longo desse período. Escolhe os 2 mais importantes. Sem querer ser injusto com os que não estão nessa lista, mas eu acho que talvez a experiência mais rica que eu tive na minha vida foi quando eu fui eleito para o board global da PwC. A gente tem um processo, isso aconteceu em 2005, eu assumi o board global, é uma eleição direta pelos 15 mil sócios que a gente tem globalmente, eu fui um dos 18 eleitos, eu me lembro exatamente porque o dia da posse, a primeira reunião foi em Beijing, em Pequim, e eu não pude ir porque foi exatamente no dia do nascimento do Diego. E obviamente eu fiquei aqui, perdi minha primeira reunião, mas fui homenageado, inclusive me mandaram depois um vídeo, uma gravação do que foi falado, falou que eu não estava lá justamente porque o Diego estava chegando. E aí eu acho que foi a experiência mais rica que eu tive. Depois eu fui reeleito na sequência, então eu fiquei 8 anos nessa função global. E talvez a maior riqueza e o que mais me atraiu nesse processo todo é que o board se reúne uma vez a cada 2 meses, mais ou menos. E a gente fazia essas reuniões em territórios diferentes da PwC. Então, toda hora você tinha que conhecer uma prática diferente da PwC, uma operação diferente. Então, eu tive uma visão de mundo espetacular. Então, eu nunca vou me esquecer dessa experiência. E, obviamente, quando eu assumi a presidência, que era um sonho de longa data minha. Então, foi chocante porque eu assumi na pandemia. Então, eu me lembro exatamente quando foi o meu primeiro dia, o meu desejo era estar com os meus sócios, celebrando, abraçando, comemorando, e eu estava distante, numa sala isolada, eles também, cada um nas suas casas, mas tem sido uma experiência maravilhosa. Agora o Diego, conta pra gente um resumo da tua trajetória e por que você decidiu fazer Poli, a inspiração do seu pai. Bom, conta pra gente. Olha, eu estudei a vida inteira, basicamente a vida inteira numa mesma escola, né, no Colégio Santo Américo. Lá fiz amizades, desfiz amizades, refiz amizades e aprendi muito. Teve vários professores que são quase mestres no meio desse caminho todo. E ao mesmo tempo, vamos dizer assim, acho que a influência do meu pai não foi tão direta, mas um pouco indireta assim, né? Meu pai ele sempre teve contato, por estar na área de auditoria, na área de consultoria, com empresas de vários ramos, principalmente também na parte de construção civil, na parte de arquitetura. E era algo que desde pequeno me interessei bastante. Sempre gostei de montar um Lego, de montar quebra-cabeça, de fazer esse tipo de coisa, de colocar a cabeça para pensar na construção de soluções nesse sentido, na criação de algo diferente. Então, acho que foi desde um sonho de infância e foi algo que foi amadurecendo bastante, né? A possibilidade de estar em formação, né, e me formar eventualmente em engenheiro civil, né? Muito com esse viés, eu sempre também tinha uma dúvida ali atrás sobre, engenharia civil ou arquitetura, mas eu acabei rumando mais para engenharia civil pelas possibilidades que isso pode me trazer e que tem me trazido. Assim, a experiência na Poli, na USP, ela é bastante rica, por você ter esse ecossistema maravilhoso que é a USP, que é ali a cidade universitária, que a gente está inserido. Então, você tem a possibilidade de intercâmbio de várias áreas. E a escola politécnica, o próprio nome já diz, né? Antes de me formar ali um engenheiro civil, eu vou estar saindo como engenheiro politécnico. Engenheiro, vamos dizer assim, não sei se completo, mas bastante transversal em vários sentidos, podendo explorar vários lados e zonas de interesse. Eu tenho 2 irmãos politécnicos, o mais velho e o caçula. Então, eu acompanho bem o que você está falando. E se você olhar para trás, quais seriam as 2 principais mensagens que você se recorda que o Marco, seu pai, passou para você e que você guarda com você na mente, no coração, na alma e que te ajudam todo dia? Porque são mensagens muito fortes que representam valores que o seu pai traz. Olha, vou começar com uma primeira. Não sei dizer, acho que tem muita coisa que a gente compartilha muita coisa em vários momentos, seja em conversas simples, em almoço, em casa, fora de casa, em viagens. Então, assim, eu acho que a nossa troca é muito positiva. Mas escolhe 2 mensagens dentre as mais poderosas. Aqui você sabe, Diego, são killer questions. Então a gente não deixa os nossos convidados escaparem. Olha, eu vou pegar uma que era até uma coisa que a gente conversou hoje, que é uma conversa que tem sido recorrente, porque a gente fala bastante de política, entre outras coisas, que é a questão de
quando você está analisando uma situação, você conseguir tirar um pouco a paixão daquilo, tirar o fator torcida ou o fator de paixão mesmo na coisa e conseguir analisar aquilo com calma, com frieza, levar todos os fatores em conta, né? Entender, a gente fala muito de política, entender que não tem ninguém ali que seja um herói e também não necessariamente alguém ali que seja um vilão. Entender que as coisas têm muitos mais nuances que requerem uma análise muito mais calma, cautelosa e afastando um pouco as paixões. Às vezes é muito difícil, tem vários temas que isso se aplica, mas essa com certeza é uma das lições. Essa Agora, é uma delas. E a segunda? a segunda, olha, acho que tem a ver até com a minha escolha de formação, que vai muito no sentido de não me restringir, né? Meu pai, ele sempre me incentivou a ir atrás de experiências novas, né? É ele que me incentiva a aproveitar os momentos, tanto no Brasil, fora do Brasil, mas de intercâmbio cultural, de enriquecimento dessa minha bagagem cultural em vários sentidos e de valorização da minha formação. Então, ter esse olhar aberto assim para poder expandir os horizontes. Até por isso que a engenharia fez tanto sentido para mim e por ter sempre essa noção que ele sempre me passou de poder olhar para a minha profissão e para aquilo que eu vou atuar sem me restringir, estar aberto às inovações do mundo, ao que tem ali pela frente e entender que os meus interesses não precisam ser numa área restrita, mas que eles podem abarcar muito mais para a gente poder fazer muito mais, impactar muito mais. E eu vou fazer a mesma pergunta para o Marco. Você, pensando nos seus pais, Marco, e nos seus avós, quais foram os 2 ou 3 principais valores e princípios que você herdou dos seus pais e dos seus avós e que você guarda com você e que tem te ajudado muito ao longo da sua vida, principalmente vida profissional, como base de sustentação, como pilar para o seu crescimento, Marco? Poxa, talvez eu acho que eu vou me referir aqui inicialmente a um que é bem marcado para mim, que é quando estou num processo de decisão, alguma coisa, eu aprendi com a minha mãe desde muito cedo. Minha mãe foi uma influência muito positiva, muito forte na minha formação, com quem eu mais convivi o tempo todo. E era muito uma pessoa que sempre me fez pensar nas consequências das minhas atitudes em relação ao entorno, às pessoas, onde eu vivo. Quando eu escolher alguma coisa, ter certeza que aquela escolha não é uma escolha que está pondo em sacrifício, em jogo, em questão, alguma outra coisa que vai prejudicar alguém. Minha mãe era sempre muito marcada com isso. Eu me lembro disso de uma forma tão nítida. Ela sempre foi muito preocupada com o impacto no todo, em você. Olha, ela sempre achou, sempre apostou no meu sucesso. E eu me lembro de coisas que ela falava na linguagem dela de antigamente, que a sua luz para brilhar não precisa apagar a do outro, coisas dessa natureza. Isso é uma marca muito, muito profunda. Hein? Acho que isso tem um jeito muito... A outra coisa também é disciplina. Minha mãe sempre me ensinou uma disciplina muito grande. Eu me lembro, minha mãe foi professora, era professora, e eu me lembro que eu vinha com lição de casa, a lição de casa que a escola me dava era nada. Porque minha mãe fazia eu refazer se eu não tivesse feito direito, ela ficava ali, eu me lembro dos cadernos de caligrafia, minha letra continua bonita até hoje por esse investimento que ela fez. E é um negócio que eu, na época, óbvio, ninguém dá valor para isso na hora, né? Você vai dar ao longo do tempo depois. A minha letra, quando eu escrevo, eu vejo, eu falo, poxa, que bacana, né? Que legal essa... E eu me lembro que foi um sacrifício muito grande. Ela revisava minhas lições de casa todas, eu não levava para a escola sem ela sentar comigo e ver se eu tinha feito mesmo. Isso te incomodava? Eu acho que isso tem... Eu acho que sim, eu acho que ficava claro, né? Isso, quando você é criança, né? Você está lá fazendo alguma coisa, você está doido para fazer, para ir brincar, para curtir o seu tempo, fazer alguma outra coisa. E ela obviamente, via. E aí eu aprendi com isso a me esforçar de partida na primeira vez que eu for fazer alguma coisa e não fazer de qualquer jeito, porque depois eu sei que vou ter que remendar, vou ter que voltar. Então isso ficou marcado ali, viu? E você aprendeu sobre retrabalho quando criança ainda? Eu acho que sim. E a outra coisa também acho que era uma postura muito reta, muito uma questão de uma postura ética nas coisas, de você saber o seu limite. Ela sempre foi muito rigorosa. Isso não me incomodava, não me incomodava. Ela sempre fez questão de me puxar a orelha ali, ou me chamar a atenção quando eu não era educado o suficiente. Eu não tinha, isso fez uma diferença grande na minha vida, muito grande.
O Diego conviveu com essa avó, com a sua mãe? Conviveu. E você teve essa percepção que a sua avó era assim? Você tinha essa percepção? Ou ela, como avó, é a típica avó que considera o neto um filho com açúcar em cima e só mima, só estraga? Como é que foi isso? Essa é uma pergunta bastante curiosa, porque assim, convivi sim com a minha avó, mas nunca foi algo tão recorrente, até por questões físicas, ela sempre viveu em Ribeirão Preto, né? Então a gente ia lá poucas vezes, mas era uma coisa mais, acho que mais para o sentimento de avó, essa avó açucarada. Ela sempre gostou muito de mim, eu sempre gostei muito dela também. Lembro com muito carinho das vezes que a gente ia para Ribeirão, que passava com ela lá, as coisas que a gente fazia, os passeios que a gente fazia por lá. Mas confesso que eu não tinha exatamente essa visão, talvez um pouco dessa visão da parte da disciplina, da parte... Eu acho que ela sempre refletiu isso nela própria, nos comportamentos dela. Ser uma pessoa regrada, mesmo, por exemplo, mesmo estando super bem de saúde, não cometia qualquer excesso em qualquer lugar que a gente saía para comer, em qualquer ocasião. Então tinha esse sentimento. Mas comigo sempre foi uma coisa mais de avó mesmo. Eu passo a palavra para a Stephanie agora. Diego, como é que é ver seu pai nessa posição de liderança para você? Acho que antes de tudo é um orgulho tremendo. Assim, Uma caixa de lenço em algum momento aqui que eu posso precisar. Não, mas antes de tudo é um orgulho tremendo. Eu acho que só mais recentemente eu tomei consciência do impacto que o meu pai tem na área de atuação dele e para além disso, né? Então, assim, meu pai, em conversas recentes com meu pai, né? Enfim, vai abordar isso mais para frente, mas eu, na Poli, me envolvi com política estudantil e tal, e meu pai até me confessou que ele tinha um sonho ali distante de se envolver com a política. E aí eu olho e eu vejo que na área de atuação dele e para além disso, nos fóruns que ele participa, nos ambientes que ele participa, ele acaba sendo um motor de mudanças positivas, talvez muito mais até do que se ele tivesse num cargo, numa carreira pública. Então, assim, é uma coisa que me dá muito orgulho, né? Poxa, presidente da PwC, agora reeleito, né? Participa de conselhos, não só na área de auditoria, de consultoria, mas na área cultural também, todo um trabalho com a USESP, na Sala São Paulo. Então, são coisas que a gente tem interesses muito comuns, né, na parte de cultura, na parte de música. Então, é muito um orgulho e assim de perceber cada vez mais o impacto positivo que meu pai tem e a grande figura que ele é. E o outro lado da moeda? Uma pergunta difícil, principalmente na frente do seu pai. Quão difícil é ter um pai que seja uma referência na profissão dele e você como filho? Quão difícil você imagina, quão desafiante seria para você crescer na sua carreira ao longo do futuro? Ou se essa sombra é muito grande, ou não, ela é uma inspiração, mas ela não é uma sombra grande. Elabora para nós. Olha, eu não confesso que eu não enxergo como uma sombra. É lógico que é uma pressão, de certa forma. Acho que mais minha do que qualquer outra coisa. Eu acabo me cobrando bastante. E assim, tendo meu pai como essa referência, enfim, não só no mercado, mas em várias áreas, acaba que eu me coloco uma pressão de também seguir por um caminho. Talvez seja difícil ser tão brilhante quanto o dele, mas assim, de verdade não enxergo como uma sombra. Eu também acho que meu pai sempre fez questão de mostrar para mim que assim, ele não esperava, nunca esperou de mim e nunca me pressionou para que eu seguisse um caminho parecido com o dele, e sempre me mostrou que, na verdade, por ele estar onde ele está, ele conseguiria abrir portas para mim para onde quer que eu quisesse ir. Então isso sempre foi uma coisa que foi muito mais positivo do que qualquer outra coisa. E além de engenharia, quais são outros campos que te apaixonam, Diego, e que você ainda pensa, você reflete, que você amaria
perseguir? Olha, eu acho que tem bastante coisa para abordar, além da parte de engenharia, por mais que pareça esse ambiente, e seja um ambiente bastante de exato, de cálculo, de solução de problemas. Também sempre tive uma paixão particular pela arte, pela literatura em específico. Sempre gostei muito de ler, de escrever, gostei muito de poesia. Então, assim, foi sempre algo que eu olhei, eu sempre, lógico, nutro o sonho de publicar alguma coisa minha, não como uma carreira principal, mas eu gostaria de ter também isso no meu horizonte. Talvez ali chegando um pouco mais próximo da atuação em engenharia, também me apaixona muito a ideia da atuação na engenharia como meio de transformação social. Então, seja pela engenharia com viés social, solução de problemas, justiça social, justiça climática, entre outros, mas também a própria atuação política por meio da engenharia ou paralelamente a ela, né? Acabei me envolvendo tanto no passado, desde que eu entrei na Poli, com a política estudantil ali dentro. Sou hoje presidente do Grêmio Politécnico, que é a segunda entidade estudantil mais antiga do Brasil, só perde para o 11 de agosto, da Faculdade de Direito. Bom, também é algo que me apaixona muito, essa atuação política. Eu acredito muito na política, por mais que a política tem seus problemas, talvez mais do que qualquer outra coisa, tem enormes problemas, mas eu sempre acreditei muito que por ali a gente consegue também muita mudança e muita coisa positiva. Eu pensei que você fosse falar em música, eu pensei que você fosse falar em rock. Você tem um tipo assim que eu falei, esse cara é um roqueiro, ele deve ser baterista. Mas ele também é. Eu toco bateria, não tenho talvez me dedicado tanto quanto eu gostaria, mas toco bateria, toco um pouco de guitarra e violão também, e gosto muito de música. Desde muito cedo, viu? Gosto desde de rock, ultimamente tenho ouvido muita música brasileira, de mais diversos tipos, mas gosto de rock, gosto de música clássica, então tem esse lado sim, você não tá certo. Porque quando eu penso em Politécnico, eu lembro dos meus dois irmãos, meu irmão mais velho, Ricardo, meu irmão mais novo, Ciro, o cabelo é o cortadinho, certinho, etc. Esse é o cabelo que eu imagino de Politécnico, não um cabelo de roqueiro como você, né? Volto para Stephanie. Diego, qual foi o melhor conselho que seu pai já te deu? Escolhe um, melhor. Porque o objetivo dessa pergunta é compartilhar com essa audiência jovem que também nos assiste essas sacadas que os filhos receberam dos pais. A gente pergunta para o Marco depois, para ver se coincide com a tua ou se você tem uma escolha tua. Olha, como eu falei, vou tentar pegar um em específico para atender. Poderoso. Olha. Aquele que você fala, isso é a cara do meu pai. Olha, acho que um conselho, eu não sei nem se ele foi dito de maneira explícita, mas assim, é de cultivar e valorizar relacionamentos com pessoas das mais diversas áreas. E entender que, poxa, no seu time ou no seu ciclo de amigos, você tem que ter pessoas que, lógico, além de tudo você está bem, mas pessoas que te ampliem os horizontes. Pessoas que te mostrem, pessoas que façam algo que não tem nada a ver com o que você quer seguir ou com o jeito que você olha o mundo. Mas você ter essas pessoas perto e valorizar essas relações. Então, eu acho que esse é um conselho. Eu acho que ele nunca foi dito de maneira explícita, mas assim, é uma coisa que o meu pai faz muito bem, de manter essas pessoas perto, de cultivar relacionamentos valorosos, ricos, sinceros, e assim, que eu acabei tendo como um farol para mim também. E Marco, escolhe uma recomendação, um insight, um conselho que você se recorda que você compartilhou com o Diego, pensando, isso é crítico, eu quero que ele mantenha isso em mente, no coração, para o resto da vida. Acho que o Diego estava certo quando ele comentou, foi bacana ver essa reação dele, dizer que foi muito mais pela convivência do que por algo muito explícito. Mas eu também acho que eu passei algumas coisas assim de forma mais direta e explícita. Uma das coisas que eu acho que
é a minha cara, apesar dessa que você falou também ser, mas é disciplina. Foco e disciplina. Faça primeiro, vai, se dedica, prepara, foca. Eu acho que eu vejo isso muito nele, isso é uma marca minha no que eu vejo. Quando eu olho para trás, às vezes eu sou perguntado, né, o que fez eu chegar onde cheguei, o que me levou, o que tal. E às vezes eu sempre lembro, falo, poxa, não tem um segredo, cara. Foi foco, foi disciplina, foi dedicação, foi fazer um negócio, foi olhar e... Então acho que isso é talvez a coisa mais... Talvez seja o meu maior legado para o Diego, foi esse, talvez verbalizado, provavelmente, da disciplina, de fazer, de se cuidar, de cuidar do negócio até o fim. Marco, eu queria te perguntar, o que as pessoas mais subestimam sobre o trabalho de um CEO que está à frente de uma multinacional grande e complexa, como a PwC? O que as pessoas subestimam do trabalho de um CEO? Eu acho que muitas vezes... Muitos que olham pensam que é muito fácil você apertar um botão e as coisas acontecem, tomar uma decisão e todo mundo vai seguir. Não é assim que funciona. Não é assim. Pode ter sido assim algum tempo atrás, pode ser que existam empresas que são assim, pode ser culturas que aceitam isso, mas primeiro que eu também acho que não deve ser assim, mas eu percebo que as pessoas acham que, poxa, onde você está, você faz o que você quiser. Não, não é assim. Eu acho que a gente tem, de fato, uma influência muito importante, eu acho que tem é uma posição de definição, de mostrar destino, que influencia vidas, que influencia especialmente as que estão atreladas ao meu negócio diretamente, aos meus clientes. Mas eu sou muito mais um cara, e talvez até por eu achar isso, por ser assim também, eu sou um cara de consenso, de convencimento, de construção, de colaboração, de aliança, de mostrar o caminho, ao invés de determinar o caminho. Eu não sou uma pessoa, nunca fui uma pessoa de command and control, que senta e fala, não, eu sou de sentar, conciliar, explicar, mostrar. Sou muito de delegar, então acho que as pessoas acham que é muito mais simples executar alguma coisa do que de fato ela é. Você descreveu, Marco, algo que faz parte do teu estilo e que você sempre foi assim, participativo, busca de consenso ao invés de comando e controle. Eu me recordo que as minhas equipes fazendo pesquisas e estudos globais sobre o comportamento de líderes, nós conseguimos comprovar que 20% da população de CEOs e também daqueles que se reportam ao CEO, ao C-suite, como a gente chama, aqueles 20% que mais valor criam para o acionista, mais resultados trazem para a empresa, tem justamente esse estilo. É um estilo muito mais participativo, que pergunta, e mesmo que saiba a direção, acredita muito que seja numa determinada direção, valida essa direção com a equipe através de perguntas, ao invés de mandar. E principalmente numa firma de consultoria, numa firma de serviços profissionais e de auditoria, onde muitos dos funcionários, dos parceiros, são sócios, né? As pessoas têm que se sentir parte dessa jornada, né? E não estarem obedecendo como a gente tem a imagem que eram dos capitães de indústria da década, sei lá, de 50, de 60, que nós não vivemos no mundo executivo. Faz sentido isso para você? Ecoa? Não, faz sentido e é exatamente a crença que eu tenho. É muito mais fácil. E eu acho que é muito mais duradouro quando você constrói um processo desse de construção, de convencimento, de mostrar onde tem que chegar. Eu sempre achei que todo mundo, não importa o nível, não importa a graduação, a experiência, ele precisa saber o objetivo final daquilo que ele está fazendo. Ele precisa entender onde ele está, onde aquela construção toda chega, porque senão ele não vai valorizar o que ele faz. Ele inclusive vai se achar uma peça talvez até descartável no processo, e ninguém é descartável no processo. Todo mundo tem a oportunidade de contribuir e crescer fazendo isso. Acho que essa tem sido talvez parte do sucesso que a gente vem fazendo no nosso negócio, da transformação que a gente fez de 20 para cá e que de fato tem sido impactante. Tem sido um prazer enorme liderar onde eu lidero as pessoas que estão comigo. E a palavra que resume tudo isso é engajamento. Né? Promover o engajamento dentro da organização, e uma das alavancas mais importantes de engajamento é a confiança na alta direção da empresa. E para se conquistar a confiança na alta direção, tem que compartilhar esse direcionamento, né? Aonde você absorveu isso, que não se ensina na escola?
Eu percebo que, por exemplo, eu aprendi isso através dessas pesquisas amplas que as minhas equipes fizeram no Brasil e globalmente e que resumiam a razão do sucesso desses líderes. Aonde você aprendeu esses conceitos sobre a importância de promover o engajamento, como promover o engajamento das pessoas? Poxa, eu devo ter aprendido isso fazendo, sofrendo ou vendo acontecer. Uma coisa que a gente não comentou, e eu acho que eu nem me lembro de ter comentado no passado contigo, a minha vida, eu estudei em escola pública a vida toda, né? Então eu venho de um ambiente em que o diferente, a inserção, o todo, eu estudei em escolas da prefeitura. E eu me lembro disso claramente. Era um ambiente completamente diverso. Era um ambiente de uma simplicidade enorme. Eu me lembro que quando eu estava no meu primeiro ano da faculdade, fui me candidatar à PwC, eu fui até o escritório da PwC, eu tinha sido chamado para uma primeira avaliação, era tudo feito presencialmente, você fazia aqueles testes enormes, eram longos. E eu me lembro que eu cheguei na recepção da PwC naquele momento, eu era um estudante com 17 anos de idade no primeiro ano da faculdade. Eu cheguei de tênis, calça jeans, uma camiseta, alguma coisa bem normal para um estudante. Todos que estavam na recepção para fazer o mesmo que eu ia fazer eram homens brancos de terno e gravata. Gravata, inclusive? De terno e gravata. E eu falei, poxa, já sei que aqui vai ser a minha única visita a esse lugar. Eu fiz os testes, constrangido, bastante deslocado. E aí, obviamente, o processo evoluiu. E eu me lembro que eu falei, poxa, e agora? Será que eu vou ter que investir num terno para ir para lá? E eu continuei sendo aquele estudante que ia para lá, porque era o que eu era, não tinha como ser. E eu me lembro que numa das entrevistas finais, já assim, os processos eram longos, você vem da área, você sabe exatamente como isso evoluiu nos dias de hoje, mas antigamente eram várias etapas. E eu me lembro de uma vez que eu fui para uma dinâmica de grupo, que tinha uma mesa enorme, todos sentados ali, também de novo, só homens brancos de terno. E aí, aos poucos, cada um saía para ser entrevistado pelos sócios. Eram 3 sócios que entrevistavam individualmente. E os outros ouviam as entrevistas? Não. Tinha uma dinâmica de grupo com todos, e aí, depois da dinâmica, cada um ficava ali batendo papo, conversando e tal, e cada um ia saindo para ser entrevistado. Era um grupo de 12 pessoas no máximo. Os que sobraram. Os que sobraram naquela etapa. Os que sobreviveram. Exatamente. E eu me lembro que eu fui entrevistado por 3 sócios. Os 3 sócios ainda vivos, os 3 sócios aposentados da PwC hoje, muito próximos e amigos, todos queridos. Mas eu me lembro que um deles falou assim, poxa, mas você é o único que não está de terno e gravata. Eu falei, agora lascou. Agora... E aí, de fato, eu expliquei. Falei, não, eu sou um estudante, eu estou vindo da faculdade, eu não trabalho, né? E, de fato, naquele momento, meus pais tinham se separado, eu vivia com a minha mãe. Foi uma situação um pouco complexa no início, bem difícil. E eu me lembro que eu acho até que isso jogou a favor, viu? Eu acho até que jogou a favor. Não vou deixar você escapar não, Marco, que está muito interessante isso. Não vai escapar, não vou deixar, você me conhece. Elabora mais. Quais foram os fatores, olhando para trás, você vai ter que puxar na tua memória, e que fizeram a diferença para os examinadores da firma pensarem, continua chamando aquele rapazinho lá que é o único que não vem de terno, é o que vem de camiseta e de jeans. O que você fazia que levava a firma a pensar, a gente tem que continuar avaliando esse cara, ele tem potencial, vamos validar a nossa hipótese que ele é um dos candidatos que a gente vai efetivar. Eu vou improvisar aqui, mas eu prometo que eu vou elaborar melhor isso um dia, a gente vai ter uma conversa de novo sobre isso. Tá bom. Mas improvisando... Aí a gente convida para a segunda temporada, porque essa é a primeira temporada. É certo, vai ser um sucesso, não tenho dúvida. Mas, então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu estudei num colégio técnico. Então, com 14 anos, eu entrei num se chamava antigamente colegial, eu fiz técnico em contabilidade, que já é um negócio diferente. Naquela época era mais comum. E aí eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. Então, aos 14 anos eu já trabalhava. Aonde? Num escritório de contabilidade pequeno, eu era office boy. Como office boy? Então, talvez uma das coisas que eu sei que fez uma diferença, depois quando eu comecei a trabalhar, fez mais diferença ainda. Minha carreira foi muito rápida no início. Hoje, naquela época eu nem sabia o que significava isso, porque nem inglês eu falava. Mas eu era uma espécie de street smart quando eu comecei a trabalhar, porque eu tinha sido office boy durante um tempo e eu conhecia a cidade, sabia onde era, o traquejo e tudo mais. Eu me lembro que quando eu entrei na PwC,
Todo mundo foi abrir conta bancária, muitos deles nunca tinham visto um talão de cheque na vida, não sabiam como... Eu já tinha talão de cheque desde lá de trás, eu recebia de cliente, ia no banco, então eu de fato tinha uma destreza diferente. Então isso deve ter sido um elemento que me diferenciou em relação ao grupo normal. Isso passava nas entrevistas de uma forma ou de outra, essa tua destreza? Eu acho que sim. Tá. Eu acho que era testado até pelas perguntas que faziam, porque àquela altura eu já não era mais office boy, eu era um auxiliar administrativo do escritório. Então eu já tinha noções até pelo colégio que eu tinha feito, mas também pela função que eu tinha, claro que eram básicas e não tinha a complexidade que tem hoje, mas de ICMS, imposto de renda, não eram novidade para mim esses assuntos. E quer queira, quer não, é algo que a PwC se interessa muito, né? E aí, outra coisa que sempre fez diferença, talvez... Primeiro, eu era muito jovem, já estava na faculdade. Também acho que esse foi um diferencial que jogava a favor. Segundo, eu sempre li muito. Eu me lembro que minha trajetória de leitura, a gente sempre lê quando é criança pela escola, pelas orientações que você tem, mas eu tinha um estímulo em casa, pelo meu avô, pela minha mãe, de ler muito. Eu me lembro que eu recebia minhas mesadas quando eu tinha 12 anos de idade, 11 anos de idade. Com 12 eu tenho certeza, talvez não lembre do passado, mas eu guardava para comprar livros que eu queria ler. Livros que não eram os da escola. Então eu li assim, adorava ler Agatha Christie. Eu adorava ler Conan Doyle, eu adorava Sherlock Holmes, eu sempre gostei muito desse tipo de leitura. E aquilo começou a expandir, porque leitura é isso. Você começa a ler e depois você se habitua a ler e você vai lendo coisas diferentes. Hoje eu leio de tudo. Eu tenho uma capacidade de leitura até hoje que me surpreende a todos que convivem comigo. Eu acho que isso é uma herança boa que eu também passei. Mas isso fazia diferença, porque eu falava de várias coisas. Eu via o mundo por uma outra ótica. Naquele momento eu já começava a ter leituras mais sofisticadas. Eu me lembro que aos meus 16 anos eu comecei a ler temas da literatura grega, da mitologia grega. Né? E isso desperta a curiosidade. Faz você ter uma conversa diferente. Né? Talvez, eu espero que não, mas talvez até para o grupo de amigos eu devia ser o cara mais chato, porque minhas conversas talvez fossem de um outro tema. Né? Mas era assim que era. Mas isso fazia provavelmente com que a banca da firma visse você como um cara diferente e me transparece, pelo que você descreve, um cara jovem, mas com uma comunicação fora da curva. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que tem coisas que a gente tem que agradecer talvez ao dom que vem ou à oportunidade que foi criada ao passado, mas eu sempre me comuniquei muito facilmente. Fui muito bem educado pela minha mãe, então também tinha isso que ajudava, né? Disciplina, educação e a capacidade de trafegar e falar de outras coisas diferentes. Isso era... Eu me lembro de ler, até porque minha mãe lia também, ler coisas de sociologia, psicologia, assim, que eu mal entendia tudo que estava se falando ou vendo, mas eu tinha já uma certa curiosidade sobre assuntos que não eram normais naquela fase da vida. Eu quero validar um último ponto antes de passar para a Stephanie para a próxima pergunta para vocês. Na sua visão, Marco, a banca examinadora, quando eu estava avaliando você e os outros candidatos, você transparecia para eles, através dos exemplos que você trazia, para as perguntas que eles traziam, a tua energia, a tua dedicação, o teu comprometimento em trabalhar firme, com consistência, todo dia, toda semana, todo mês, a questão da consistência da execução, não jogar toalha, perseverar. Esse foi um dos elementos fundamentais, porque você não mencionou isso para nós. Não, mas eu acho que talvez tenha aparecido sim. Não, de fato, como eu te falei, eu estou aqui no improviso respondendo a sua pergunta. E talvez isso apareça na hora que... Acho que até a forma como eu falo do assunto, lembrando, né, as pessoas que concorriam comigo, na sua imensa maioria, naquela época, nunca tinham trabalhado. Né? Talvez estivessem até em momentos mais avançados na faculdade, mas não era a mesma experiência de execução de alguma coisa, de ter uma entrega, ou de ter uma necessidade. Eu precisava do meu salário também, então isso é algo que move as pessoas de uma forma diferente nessa fase da vida. Eu tinha meus planos pessoais, eu tinha meus desejos, eu ficava imaginando o que ia acontecer comigo quando eu mudasse para uma empresa daquela, então isso deve ter transparecido, sim. Eu insisti nesse ponto porque nós já gravamos diversos episódios e eu percebo que esse elemento, né, do esforço consistente, da execução, do trabalho, da dedicação,
todo dia, toda semana, todo mês, é um elemento crítico. Nós que trabalhamos com consultoria há tantos anos, a gente sabe, a gente consegue classificar prioridades em A, o que é crítico, B, questões relevantes, e C é igual a válido. E essa execução consistente, o esforço, certamente é crítico. Isso eu acho que transparecia, você tem razão. Até pela própria disciplina de leitura, estudo e tudo mais, eu sempre fui um aluno exemplar em todos os lugares que passei, então... Graças à sua mãe. Crédito à minha mãe, eu ia falar exatamente isso. Graças à sua mãe. E esse é um valor que veio da sua mãe. Mulher admirável que eu não conhecia. Marco, se você tivesse que definir em uma frase o legado da PwC Brasil sob a sua gestão, qual que seria essa frase? Eu acho que a PwC Brasil hoje é uma... A frase pode ser muito longa, viu? Mas eu acho que ela é uma empresa bastante transparente, inclusiva, que se comunica com o mercado e com as novas gerações de uma forma incomparável que a gente tem no setor no Brasil. Sei. Não é tão longa, hein? Conseguiu sintetizar bem. Eu fico pensando se não faltou algo aqui, mas acho que não. E de fato, eu tenho um orgulho danado da PwC, até pelo tempo que eu estou lá, mas eu tenho um orgulho maior ainda do que foi feito. E lembra, isso aqui, eu sempre falo para os meus sócios, a gente deu muita sorte também. Não dá para dizer que isso aqui foi uma... Vamos fazer aqui, vamos seguir aqui, vai dar certo. Não, a gente escolheu um caminho, a gente definiu junto o que ia fazer, a gente estava num momento crítico de pandemia, a gente tomou decisões que eram relevantes naquele momento, a gente se envolveu profundamente com o governo do Estado de São Paulo na solução do tema do Covid. Nós éramos aqueles que estavam no motor da gestão do tema da Covid com o governo do Estado de São Paulo. Então isso fez uma diferença bastante na visibilidade que a gente acabou adquirindo ali. E a gente estava tocando assuntos que eram relevantes para a sociedade, para aquele momento que a gente precisava. Então isso foi... E a gente deu sorte que isso produziu resultado, deu visibilidade. E, de fato, esse grupo de sócios que eu tenho, as pessoas que a gente tem na PwC, acreditaram nesse caminho e estão lá vestindo a camisa até hoje, fazendo tudo junto. Isso é de um orgulho tremendo. Isso. Diego, o que você acha que a sua geração pode ensinar à geração do seu pai? Nossa, que pergunta boa, hein? Até eu não sei todas as perguntas que a Stephanie preparou. Caramba. Toma o teu tempo, não tem pressa. Porque a gente não compartilha as perguntas antes, né? Então é no momento mesmo que vão as killer questions para vocês refletirem e responderem. Quer que ela faça de novo a pergunta? Pode ser. Para ajudar, vamos lá. Diego, o que você acha que a sua geração pode ensinar à geração do seu pai? Eu também queria ouvir do seu pai. Marco, o que você acha que a sua geração pode e deve ensinar à geração do seu filho? Olha... Não, tá bom. Passa para o outro para ter o tempo de pensar, né? Acho que é a pergunta mais difícil até o momento. Mas, bom, talvez na minha cabeça a resposta que ele vai dar é mais fácil do que a que eu estou tentando achar. Mas, assim, eu acho que tem muito a questão, lógico, desde o uso... Eu queria ir além da questão de, poxa, o uso de novas tecnologias, o tal. Mas, assim, eu acho até, talvez, indo na questão até do que ele falou do legado e da comunicação que a PwC estabeleceu, eu acho que a necessidade de ensinamento que pode chegar para a geração do meu pai, da parte da minha geração, é a necessidade de se apropriar dos novos meios e das novas mídias, como o Instagram, LinkedIn mesmo, enfim, se apropriar desses meios e dessas mídias para a construção da imagem, mesmo de uma empresa mais que centenária e já estabelecida e reconhecida, mas a importância de não menosprezar esse tipo de meio, esse tipo de mídia, para crescer esse nome, para fazer com que esse nome seja disseminado não só entre as novas gerações, mas que se consolide e que alguém olhe, poxa,
hoje para a PwC e não pense só que é uma empresa, tradicionalíssima, que tem um serviço de excelência, mas que é também uma empresa que está, vamos dizer assim, na crista da onda da inovação e dos temas atuais, né? Não só inovação, mas da preocupação com sustentabilidade e por exemplo, com a inclusão de pessoas, a diversidade ali dentro. E isso é tão relevante, Diego, porque essas novas tecnologias vieram para ficar e para evoluir. Então, a geração do seu pai, a minha geração, a nossa geração, que está experimentando isso de uma maneira nova, assim como os nossos antepassados estranhavam o computador. Você se recorda que os executivos mais velhos, quando nós éramos garotões, não queriam tocar no computador. E tinha gente que tinha medo de computador, né? No máximo, as outras pessoas mexeriam no computador e as pessoas escreviam em notepads, em blocos de papel, né? Então isso veio para ficar. Então é fundamental a nossa geração aprender a trabalhar com isso com excelência, é o que você quer dizer. E assim, e não menosprezar esse tipo de rede, né, que isso pode trazer, porque assim, talvez seja muito fácil ou muito tranquilo para alguém, por exemplo, para meu pai, tendo assumido a posição da presidência da PwC, dizer, olha, estamos estabelecidos aqui, essa é a firma, e é isso que a gente tem. E assim, acho que se colocar no desafio de ir além, de, mesmo que seja uma mídia que pareça algo, muito jovem, por exemplo, a PwC está no TikTok. Então, assim, se apropriar desse tipo de mídia e não menosprezar isso, entender que isso é importante e que isso pode trazer muitos benefícios para a imagem da empresa, para a imagem da pessoa. Enfim. Obrigado, Diego. Gostei da sua Repete resposta. a pergunta para o Marco. Marco, o que a sua geração pode ensinar à geração do seu filho? Poxa, é interessante essa pergunta, né? Quando o Diego elaborava sobre esse assunto, o que a geração dele traz para nós, é interessante porque eu fiquei pensando enquanto ele respondia, eu tenho uma interação com ele muito profunda, a gente convive, eu me lembro de momentos que eu tinha que decidir coisas na PwC, não agora na presidência, mas lá atrás também, que eu sentava com ele, testava as ideias, eu me lembro de fazer rehearsal de apresentação minha com ele assistindo, porque eu sempre tentei inovar nas apresentações, trazendo figuras diferentes e tal. E ele era o cara que ficava, não, papai, isso aí não vai dar certo, não. E eu me lembro que sempre foi engraçado. E ele até hoje é um cara que me ajuda nessa conversa, tanto que o tema do TikTok que ele comentou, foi uma decisão que eu tomei lá atrás, e a gente é a única empresa de prestação de serviço profissional aqui no Brasil que usa o TikTok como uma plataforma para recrutar, para falar de temas importantes e tudo mais, porque a gente sempre viu que esse é o caminho nosso. Lembra, o nosso negócio depende da molecada, dos jovens, de todo mundo que está chegando todo ano aí. Então isso para a gente é muito relevante. Agora, eu acho que tem algumas coisas que eu vejo e eu não gosto de generalizar gerações. Eu já ouvi histórias assim, não, essa geração, a gente sempre ouviu a vida inteira, nós tivemos esse privilégio, né? Ouvi sempre, não, a geração nova não é igual a minha. Né? Isso sempre ouvi a vida inteira. Sim, sim. E a gente sempre viu que isso não é verdade, que os negócios estão crescendo, as empresas tem um monte de jovens aí que estão fazendo coisas incríveis, tem um monte de gente fazendo coisas espetaculares. As pessoas falam, não, essa geração X, Y, Z, não sei o quê, milênios, eles não têm disciplina. Eu conheço gente que tem disciplina. Eu sou membro do conselho da USESP, do conselho consultivo da USESP, e a gente tem lá recentemente teve um cara que era um israelense que estava aqui, 25 anos, pianista, a coisa mais brilhante, você vê. E para ele chegar a ser um pianista brilhante como isso, com 25 anos, ele teve que fazer isso durante 10, 15 anos para chegar. Então, você vê a disciplina. Então, eu acho que não dá para generalizar muito. Mas talvez algumas coisas, eu acho que é uma marca dessa geração a ansiedade de querer ver as coisas muito rapidamente acontecendo. Então, acho que tem que aprender que tem processos, tem momentos. As coisas levam o seu tempo de maturação em todos os sentidos, né? Na sua formação, no seu... Ler um livro não tem outro jeito, é página a página. Não dá para você passar assim. Tem um processo para você assimilar as coisas. Então, eu acho que isso eu noto que é um aprendizado genericamente falando, e eu vejo gente que vê isso muito bem. Genericamente falando, eu acho que isso é uma... Outra coisa que eu acho interessante, e talvez seja até contrária à sua pergunta, mas é algo que essa geração já vem instalada, ela vem com um negócio que eu morro de inveja. A marca das novas gerações com sustentabilidade, com inclusão, diversidade, olhar para o outro, olhar para o entorno.
Eu acho isso maravilhoso. E eu me lembro um amigo meu que sempre fala isso. Né? Ele fala, talvez a nossa geração tenha falhado em deixar o mundo melhor para essa geração. Sim. Mas nós não falhamos em deixar uma geração melhor para o mundo que vem. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza bonito disso. Isso, muito legal. Bonito, gostei. Você se sente um cara ansioso? Você sente que ansiedade é uma palavra que reflete algo na tua vida e na vida dos teus colegas, dos seus pares? Olha, eu gostei muito da resposta do meu pai, porque eu acho que ela faz um jogo com a resposta que eu dei, né? Ou seja, para a geração do meu pai não menosprezar essas novas mídias, mas também para a minha geração e para as gerações mais novas não menosprezarem as mídias tradicionais, como o próprio livro. Ou seja, a leitura de um bom livro, de um longo livro, página a página, tem seu mais completo valor. E, assim, é algo que é talvez cada vez mais difícil e mais escasso. Tem muito isso. Eu acho que a gente está cada vez mais numa sociedade que é bombardeada por muita informação o tempo todo. Enfim, é muita tela, é muita coisa acontecendo o tempo inteiro. Poxa, às vezes é difícil você ficar sentado no sofá olhando para nada, sem pegar o celular e fazer alguma coisa. Mas eu acho que esses momentos do ócio têm também seu valor, por mais que seja muito difícil. É ali que às vezes vem uma ideia que você não estava pensando, é ali que às vezes vem um plano novo, vem a semente de algo que você quer elaborar. É ali, às vezes, que você reflete um pouco sobre si mesmo e acha soluções que você não acharia descendo o Instagram para baixo. Então, eu acho... E assim, mas é extremamente difícil, é muito complexo. A gente vê ali no ambiente universitário, a ansiedade é algo comum a todo mundo, de certa forma, né? Pelo próprio ambiente universitário, pelas demandas que a gente tem ali, mas pela sociedade como a gente está inserido. Então, eu acho que é difícil, e eu acho que mesmo as novas gerações tendo nascidas, inseridas nisso, está todo mundo aprendendo a lidar. Mas a palavra ansiedade, esse sentimento de ansiedade, na sua percepção, faz parte desse sentimento comum que você sente, teus colegas de faculdade sentem, que a tua geração sente? Quando você conversa com os teus amigos, quando vocês estão conversando, é um sentimento comum, presente em vocês? É um sentimento presente, sim. E aí eu acho que tem uma mistura de fatores, né? Eu falei, poxa, tanto a sociedade da informação, é tudo excessivo, de alguma forma, mas ao mesmo tempo eu acho que também tem uma confusão no sentido de, poxa, algumas décadas atrás a gente não via ansiedade ou déficit de atenção, a gente não, vamos dizer assim, não diagnosticava isso, a gente não estudava isso. Então eu acho que pode ter também uma coisa de dizer, essa é a geração ansiosa, mas entender que também talvez a ansiedade já fosse uma coisa que era um fenômeno que já existia e era disseminado por toda a população nos mais diferentes níveis, mas que agora a gente está falando sobre isso, a gente está colocando isso às claras. Lógico, tá nessa era da informação e na era dos excessos, aumenta o índice de pessoas ansiosas e desse sentimento por várias coisas, né? Marco. Uma das coisas que a gente tem feito, que eu decidi fazer na PwC, além de tudo que a gente faz tradicionalmente, a gente tem explorado e tem criado discussões que são além da nossa área de atuação normal. Então eu tenho feito isso de várias formas. Eu me lembro que lá atrás, antes da pandemia, eu já fazia isso, eu trazia a Casa do Saber para dentro para fazer. Então a gente fez uma série de eventos assim, era um sucesso incrível. Depois que passou a pandemia, que a gente retornou para os escritórios, e aí a gente teve a oportunidade de fazer escritórios novos que permitem esse tipo de plano que eu tinha na cabeça. A gente tem alguns parceiros, um deles o Fronteiras do Pensamento, que a gente é um dos principais hoje, sponsors, patrocinador e parceiro. A gente traz speakers, eles trazem, e a gente aproveita esses speakers também para estar no nosso escritório, para um grupo mais restrito, de convidados, para a gente falar sobre os temas. E eu tenho focado muito nessas discussões sobre ansiedade, sobre dopamina, sobre esse tipo de momento que a gente está vivendo com altos estímulos que vão além daqueles tradicionais.
E é inegável que essa geração, e talvez a sua seja exatamente o turning point disso, que são os nativos digitais, né? Eles já nascem com aquele negócio ali e não conhecem a realidade anterior, e é difícil controlar isso. Eu me lembro muito que eu tive a oportunidade de estar algumas vezes com o Jonathan Haidt, que é exatamente o livro do que você falou, A Geração Ansiosa, e que tem ele faz uma reflexão tão profunda sobre isso e tão bem elaborada, e de fato esse é um grande tema da nossa época que a gente precisa olhar muito. Eu acho que isso tem marcado essa geração, tem marcado, e não é... Todos estão passando por isso. Ela é uma marca desta época, claro que contamina marcadamente a geração, mas também os outros. Nós somos vítimas disso também. Porque está disponível para a gente. É a coisa mais surreal. Você vai num restaurante e num domingo, qualquer horário, você vê as mesas, as pessoas estão ali. Há pouco tempo atrás eu parei e mostrei, eu estava com eles na mesa comigo, com a minha família, eu falei, olha aquela mesa ali, cara. Tinham 4 pessoas, ninguém com ninguém. Ninguém com ninguém. O celular é aquela coisa que afasta os que estão próximo e aproxima os que estão longe. Sim. Que é uma coisa surreal, né? Porque não deveria ser essa a nossa razão de vida. Um vício, né? Interessante, quando nós estávamos na faculdade, eu não lembro desse tema relacionado à ansiedade fazer parte, não falávamos sobre isso. Não tinha mesmo, não era algo presente. Não era algo presente. Na realidade, eram outras coisas presentes ali que eram da nossa época, mas eu acho que cada época tem a sua marcação, mas não tinha esse tema de ansiedade, eu acho que era diferente. Mas também é de se lembrar que era uma época em que a gente era muito mais pouco estimulado a falar de sentimentos, expressar o que achava. Era um momento diferente também. Sim. Né? A gente veio da geração silenciosa, né? A gente tem toda uma herança dessa. Era mais command and control naquela época, né? Eu pensei que você fosse falar, Diego, quando você estava compartilhando a sua visão sobre o que a sua geração poderia nos ensinar, eu pensei que você também fosse cobrir a questão do equilíbrio, da qualidade de vida, também como um elemento com peso relevante do outro lado da balança, e o esforço no trabalho, a dedicação, porque nós viemos de uma geração onde o peso estava totalmente na dedicação, no esforço em chegar lá. Eu não lembro de ter conversado com os meus colegas de faculdade jamais sobre questão de qualidade de vida. Você lembra disso? Não era um elemento presente. Não era mesmo. Yeah. Vamos na direção de fecharmos, então, o nosso bate-papo. Vamos lá. Vamos falar sobre poder mágico. Poder mágico ilimitado. Então, essa pergunta é para vocês dois. Primeiro para você, Diego. Se você tivesse uma varinha mágica, poder mágico ilimitado, para fazer a diferença no mundo, para fazer o que você quiser, e o que você quisesse aconteceria assim, porque o poder é mágico e ilimitado. Só existe uma restrição. Você só pode escolher 3 coisas. Só 3. 3 ações, 3 mudanças, o que quer que seja. O que você escolheria? E eu vou fazer a mesma pergunta para o Marco depois. Mais uma vez eu estou tentando pensar em alguma coisa que... Não sei se assim, fugindo do óbvio, mas assim... Lógico, a primeira coisa que me passa na cabeça é, poxa, fome zero. Né? Fome zero é uma delas. É uma segunda delas. Olha, a segunda... acho que... educação de qualidade. Porque, assim, enfim, educação transforma as pessoas e elas transformam o mundo. Então, assim, acho que esse seria o meu segundo ponto. Segunda, educação de qualidade no mundo inteiro. Terceira. Seguramente eu vou esquecer de alguma coisa.
Mas paz mundial, talvez. Puxa, Paz mundial. acho que não tem como ser talvez mais clichê do que isso, mas Não, assim, não é clichê, não. É necessário. Mas para mim é muito importante. Então acho que eu consegui abarcar muita coisa do que eu gostaria, né? Então assim, você ter fome zero, porque você consegue proporcionar que as pessoas consigam ter outras preocupações além da subsistência, que elas consigam ter algum senso de realização pessoal, permitir que as pessoas sonhem. Por isso entra também a educação, para dar ferramentas para que elas consigam melhorar onde elas estão, que elas consigam chegar onde elas querem, que elas possam, na verdade, até ter um contato com a possibilidade de sonhar. E assim, por último, a paz mundial, não sei como, mas assim... Mas nessa pergunta você não precisa saber. A gente só quer saber os 3 pontos fundamentais. Você cobriu bem. Tá ótimo. Marco, Então, pode repetir se for o não, caso. Então, mas acho que vai ter coincidência, não há dúvida alguma, mas eu acho que o tema de as pessoas deveriam ter a possibilidade de ser quem elas são, não importa onde elas estejam. Eu acho que as pessoas deveriam ter oportunidade de desenvolvimento e de realizar seus potenciais. E eu acho que as pessoas deveriam ter acesso à educação, que esse eu acho que é o ponto comum entre nós dois aqui, bem claro e direto, porque eu acho que isso é o que faz, de fato, o mundo mudar. A gente acompanha o que vocês estão falando, porque, por exemplo, nós ouvimos colegas CEOs falarem, por exemplo, proteger o planeta. Mas através da educação você protege o planeta, né? Então é uma outra forma da gente dizer a mesma coisa. E para irmos na direção do fechamento desse nosso bate-papo, eu convido a Stephanie. Agora a gente vai fazer um exercício de ping-pong, inspirado em Bernardo Pivot. São perguntas... Conhece Bernardo Pivot? Claro. Não preciso nem explicar, então. As perguntas vão ser curtas e a gente pede para vocês responderem com objetividade. Primeira pergunta para o Diego. Qual som ou ruído você mais ama? Nossa, desculpa. Fugi ao propósito, provavelmente. Mas, assim, acho que o som dos passarinhos, assim, de manhã de domingo. Legal. Marco? Uma gargalhada. Uma gargalhada. E Diego, qual que é o som que você mais detesta? Som ou ruído? 2 isopores raspando um no outro. Aquele arrepio. Sim. Marco? Qualquer coisa que seja uma batida bruta, um estampido, um tiro. Diego, qual que é o seu palavrão preferido? Puta que pariu, provavelmente. E Marco, qual que é o seu palavrão preferido? Putz, eu não sei se era o preferido, mas é talvez o que eu mais usei na vida. É fudeu. Diego, qual que é o elemento da natureza que você mais ama? Uma praia, esse ambiente. Assim. Marco? Acho que é água. Diego, qual profissão diferente da sua futura que você definitivamente não gostaria de ter seguido? Acho que provavelmente na área de medicina, porque sou muito fraco para essas coisas, assim. Então não me daria nem um pouco bem com medicina, muito menos parte cirúrgica e tal. Então, de maneira alguma. E você, Marco? Cirurgião. Diego, se você tivesse a oportunidade mágica de escolher sua profissão tão cedo e tão jovem quanto possível, ainda lá atrás, e a probabilidade de você ser bem-sucedido fosse 100%, e você se transformasse no número 1 no mundo, fazendo o que quer que fosse, mas que seria uma grande paixão tua. Bom, se é algo mais da infância,
com certeza seria a própria parte de engenharia ou arquitetura, porque sempre foi essa paixão, assim, mas talvez um pouco mais para trás, mas talvez um pouco mais recente também, ser escritor. Marco? Acho que eu gostaria de ter sido um arqueólogo. E última pergunta desse quadro. Marco primeiro. Quando você chegar na frente dos portões cor de pérola, no paraíso, no céu, o que você gostaria de ouvir vindo de Deus para você? Poxa, alguma coisa do tipo, mandou bem. Seria tão bacana. Diego? Eu gostaria de ouvir algo como: seu avô tá te esperando no segundo andar com a macarronada feita. Muito bom. Muito bom. E para fechar, cada um de vocês, por favor, compartilhar uma palavra final e um pensamento final. Literalmente, uma palavra... Uma palavra mesmo. Uma palavra e um pensamento final. Marco primeiro. Amor. Eu vou citar uma frase de um pensador que eu tenho uma admiração profunda, que é um filósofo, Emerson. Sua atitude fala tão alto que eu não escuto o que você diz. Uau! Diego? Palavra pode ser ambiguidade. Precisa explicar? Não precisa? É uma palavra e um pensamento. E o... O pensamento também é uma frase que eu vou me apropriar do Guimarães Rosa, no livro Grande Sertão Veredas, meu livro favorito, que é: perto de muita água, tudo é feliz. É isso. Que alegria receber vocês hoje aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. Por estarem conosco. Obrigado por nos receber. Eu gostei muito. Obrigado por ter a gente aqui. Muito bacana. Obrigado. Senhoras e senhores, diretamente de São Paulo, Brasil, Marco Castro, Diego Castro, especialmente para Killer Question. Estamos todos aqui. Educar é ativar uma mudança em cadeia. Uma pessoa se transforma e com ela o mundo nunca mais é o mesmo. Relacionamentos verdadeiros são construídos por respeito às diferenças, pela curiosidade pelo outro e da coragem de aprender com quem vive fora do nosso próprio mapa.
on the edge, don't wanna push me. You better check where you step, don't wanna cross me, no, no. They try to wrestle me down, but I'm the bigger man. My time is coming around and I got big plans, oh yeah.